Agora você terá a oportunidade de ouvir gratuitamente o audiolivro Movimente-se em Casa, Alimento Diário para a Família, porque a graça Deus nos dá. Este não é apenas um livro, é um convite diário à cura, à restauração e à presença de Deus dentro do lar. Você está prestes a caminhar por páginas que tocam em dores reais, mas também abrem portas de esperança. Cada texto, cada oração, cada palavra foi escrita com propósito. Lembrar que em Cristo tudo pode ser restaurado. A palavra de Deus não nos ensina apenas a sobreviver, mas a viver com propósito, paz e direção. Este não é um manual de perfeição, é um chamado à rendição, porque a verdadeira cura não está na força humana, mas na entrega sincera ao único que pode transformar tudo, Jesus. O projeto Movimente-se em Casa vai além do corpo físico. É um movimento de transformação integral, corpo, alma e espírito. Enquanto você cuida da sua saúde física, Deus quer restaurar o seu interior, curar memórias, reavivar o amor, fortalecer a fé e restaurar a comunhão em família. Lembre-se, as dores da alma refletem o corpo, e somente quem trata o interior é capaz de experimentar a cura completa. Uma família abençoada não é a que não tem falhas, mas a que tem Deus no centro. Movimente-se, recomece, restaure, porque com Deus tudo é possível. E agora, prepare-se para ouvir, de graça, cada palavra deste livro que tem transformado vidas e lares. Introdução. Nem toda dor vem do corpo. Algumas das dores mais profundas da vida nascem de dentro de casa, no silêncio dos quartos, nas palavras ditas sem amor, nos abraços que não vieram, nas traições que desmoronaram a confiança, na frieza que se instalou onde deveria haver cuidado. Este pequeno livro nasce do entendimento de que Deus quer curar não apenas o corpo, mas também o coração e as relações. O projeto Movimente-se em Casa é mais do que um kit de exercícios. Ele é um convite para um novo estilo de vida, onde o movimento físico se alinha com o movimento espiritual e emocional. A cada página você encontrará verdades bíblicas, reflexões sinceras, exemplos de como famílias se perdem, mas também de como podem ser restauradas. Capítulo 1. Quando o amor entre o casal se perde, como talvez esteja a sua casa agora. Você nunca me ouve e você só reclama, está sempre no celular, parece que nem existo. Pelo menos eu não sou ingrato como você. Essas frases podem estar ecoando na sua casa. Talvez vocês, que um dia se escolheram com tanto amor, hoje convivam como inimigos silenciosos. Pode ser que a intimidade tenha sido substituída por competição. Um tentando provar que é melhor que o outro, sem perceber que ninguém ganha quando o amor vira disputa. Talvez você veja mais os defeitos do seu cônjuge do que as qualidades. Talvez a paciência tenha se esgotado. Talvez a agressividade, mesmo que verbal ou silenciosa, já tenha ferido demais. Pode ser que vocês estejam vivendo lado a lado, mas com corações trancados e machucados. O que isso pode se tornar? Um casamento onde ninguém mais se sente amado, onde a traição emocional se instala, mesmo que não haja outra pessoa, onde os filhos aprendem a amar com frieza porque não viram o calor do perdão, onde a dor vira rotina e o respeito uma memória distante. Como Deus ensina a viver. Cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Efésios 5, 3, 3. O amor verdadeiro não se sustenta em razão ou justiça própria. Ele exige rendição, ouvir sem atacar, falar com mansidão, perdoar mesmo sem vontade, recomeçar mesmo quando tudo parece perdido.
Se vocês permitirem, Deus pode reescrever a história do casamento. Ele pode apagar os gritos e restaurar os abraços. Ele pode curar o que foi quebrado, mas isso exige um passo: parar de lutar um contra o outro e começar a lutar juntos, contra a divisão, contra o orgulho, contra a dor que paralisa. Vantagens de seguir o caminho de Deus: reconstrução da confiança que foi abalada, um ambiente de paz e segurança dentro do lar, um modelo saudável de amor para os filhos, um casamento forte, guiado pela humildade e pelo Espírito Santo. Se você está lendo isso com lágrimas nos olhos, saiba, ainda há tempo, ainda há esperança. Se o coração estiver disposto, o céu desce e restaura. Oração para um novo começo no relacionamento. Deus, eu não estou aqui por religião ou obrigação, estou aqui porque preciso, porque meu coração está ferido e meu relacionamento precisa da tua intervenção. Às vezes, eu não sei nem como dizer o que sinto, mas o Senhor conhece cada lágrima escondida, cada silêncio pesado, cada palavra que doeu. Hoje eu escolho falar contigo com verdade. Me sinto perdido, perdida, cansado ou cansada, com medo de continuar assim. Não quero mais viver num casamento de aparência. Não quero mais lutar contra quem deveria ser meu parceiro ou parceira de vida. Eu te peço, entra nesse relacionamento, toma as rédeas, restaura o que foi quebrado, ensina-nos a amar de novo. Não sei como consertar tudo, mas sei que o Senhor pode. Então, te entrego meu orgulho, minha dor, minha decepção e te peço, planta em mim paciência, respeito, perdão. Renova meu coração, renova o coração do meu companheiro, renova o coração da minha companheira ou do meu companheiro, que o teu Espírito Santo nos una como nunca antes. Hoje eu decido investir nesse relacionamento, com o Senhor como base, e se for possível, recomeçar do zero, com amor, verdade e fé. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Capítulo 2: Pais e filhos, o silêncio que grita. Em muitos lares, a comunicação entre pais e filhos é marcada por frases duras, ditas em momentos de cansaço ou frustração. Agora não dá tempo. Você é igualzinho ao seu pai. Você só faz tudo errado. Eu nem pedi para nascer. Essas palavras, muitas vezes proferidas sem pensar, marcam mais profundamente do que gritos. Elas moldam a forma como os filhos se veem e enxergam o mundo. Mesmo quando os pais não falam, os filhos ouvem. Mesmo quando tentam esconder, os filhos percebem. Eles absorvem mais do que palavras. Eles captam sentimentos, gestos e ausências. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Sua dor transborda nos olhos, nas atitudes, nos silêncios. E sem perceber, essa dor pode estar sendo despejada sobre quem mais precisa de acolhimento, seus filhos. O carinho se torna oscilante. Quando tudo vai bem, você sorri para eles, mas ao menor contratempo, a paciência evapora. E nesse cenário, os que mais sofrem são justamente os que mais dependem de você. Pode ser que você esteja repetindo comportamentos que um dia te feriram. Gritos, castigos injustos, comparações dolorosas. Talvez tenha comparado um filho ao outro, achando que motivaria, mas, sem perceber, magoou um e feriu o outro. Talvez, ao tentar recomeçar a vida ou buscar liberdade, tenha deixado de oferecer o que seus filhos mais precisam: atenção, presença e amor. Eles continuam ali, muitas vezes calados, mas por dentro gritam por proteção e direção. Sem querer, talvez você tenha recorrido a chantagens emocionais, pedindo silêncio sobre o que não deveria ter sido visto, oferecendo recompensas para que não dissessem o que sabiam. Mas dentro deles, o que existe não é um desejo por diversão, é um clamor por segurança. E o que tudo isso pode se tornar?
filhos que crescem com medo de errar, que acreditam que precisam merecer amor, que não sabem expressar sentimentos, e pais cheios de arrependimentos, mas sem saber por onde começar a reconstruir. Famílias onde o silêncio se torna ensurdecedor, onde a ausência emocional machuca mais do que qualquer palavra dura. Mas como Deus nos ensina a viver, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Efésios 6:4. Deus é Pai. Um Pai que não abandona, que não sobrecarrega, que não condiciona amor. Ele corrige com amor, ensina com paciência e permanece ao nosso lado mesmo quando erramos. Se você não sabe como ser pai ou mãe, Ele te ensina. Se você falhou, Ele oferece perdão. Se ainda há filhos em casa ou mesmo distantes, ainda há tempo de recomeçar. Vantagens de seguir o caminho de Deus. Uma relação curada, firmada no diálogo e no amor. Filhos que aprendem a confiar. Um lar com segurança emocional. Pais que se tornam referência de cuidado e não de medo. Oração de um pai ou mãe que deseja recomeçar. Senhor Deus, hoje venho diante de Ti, não como um pai ou uma mãe perfeito, porque sei que estou longe disso. Venho como alguém que errou tentando acertar, que se calou quando deveria ter escutado, que falou demais quando um abraço teria sido suficiente, que tratou a dor dos meus filhos como pequena, quando na verdade era imensa. Me perdoa, Senhor, ensina-me a amar como o Senhor ama, cura os traumas que mesmo sem querer eu causei, restaura o vínculo com meus filhos, me dá paciência, empatia, sabedoria para estar presente, não apenas com o corpo, mas com o coração. Eu não quero mais repetir o que me feriu, quero ser um instrumento de cura na vida deles. Invade meu lar com Tua presença e transforma minha casa num lugar de abrigo e não de medo, de verdade e não de aparência. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Capítulo 3. Entre irmãos. Quando a distância não é só física, dentro de muitas famílias, a relação entre irmãos é marcada por frases como: ela sempre foi a preferida da mãe, aquele ali não ajuda em nada, cada um por si. A convivência entre irmãos, que deveria ser uma fonte de apoio e companheirismo, muitas vezes se torna o cenário de disputas silenciosas, comparações dolorosas e ressentimentos que crescem com o tempo, pequenas feridas da infância, uma injustiça, uma palavra mal colocada, um gesto ignorado, podem se transformar em muros difíceis de derrubar. Com o passar dos anos, esses muros se tornam barreiras que afastam, silenciam e machucam. E o que isso pode se tornar? Adultos que se evitam, que desconhecem uns aos outros, mesmo sendo sangue do mesmo sangue. Famílias onde o afeto foi substituído por formalidades, sobrinhos que não se conhecem, reuniões que viram obrigação e vínculos que um dia fortes agora vivem em luto antecipado. Tudo isso causado por algo que poderia ter sido resolvido com uma conversa, um pedido de perdão ou um abraço sincero. Mas como Deus ensina a viver? Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Deus valoriza os laços entre irmãos. Jesus também teve irmãos e conheceu de perto os desafios dessa convivência. Mas o amor verdadeiro não é a ausência de conflitos, é a escolha de perdoar, de insistir na comunhão, de caminhar lado a lado apesar das diferenças. Deus nos chama para a reconciliação, para reconstruir laços, não para manter distâncias, para estender a mão e não guardar mágoas. Vantagens de seguir o caminho de Deus. Irmãos que se tornam amigos de verdade, apoio real em tempos difíceis, um exemplo de união para as próximas gerações, memórias saudáveis que fortalecem o coração e a família.
Oração por restauração entre irmãos. Senhor Deus, Tu conheces tudo o que já foi vivido entre mim e meus irmãos. Conheces as comparações que feriram, as palavras que nos afastaram, o orgulho que calou o nosso relacionamento. Hoje eu coloco tudo isso diante de Ti. Eu te peço, entra onde palavras humanas não alcançam, quebra os muros que nos separaram, restaura os laços que o tempo ou a dor desgastaram. Me ensina a perdoar, mesmo quando a mágoa ainda dói. Me ensina a buscar, mesmo quando o silêncio parece mais fácil. Eu não quero viver distante de quem o Senhor colocou na minha vida como família. Que o Teu amor vença toda mágoa, que o sangue de Cristo fale mais alto do que o sangue do orgulho, que haja reconciliação, carinho e respeito entre nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Capítulo 4. A prova do dinheiro, quando o sustento divide em vez de unir. Quantas vezes o dinheiro, que deveria trazer segurança, se transforma no principal motivo de brigas dentro de casa. Frases como: você não contribui com nada, sou sempre eu que pago tudo, você só sabe gastar, não pensa no futuro, revelam o que muitos vivem em silêncio. O peso financeiro se tornou um campo de batalha. Às vezes, a escassez gera frustração, outras vezes, a abundância traz tensão, e em ambas as situações, a paz vai embora. O dinheiro deveria ser bênção, um recurso para cuidar, sustentar e planejar, mas quando o coração se prende a ele, surgem a comparação, o medo, a ganância, a pressão de parecer bem, mesmo quando tudo está desmoronando por dentro. E o que isso pode se tornar? Casamentos fragilizados por dívidas, famílias separadas por heranças, filhos pressionados a atingir padrões inalcançáveis, pessoas exaustas tentando provar seu valor através do que compram, lares divididos não apenas nas contas, mas nos sentimentos. Mas como Deus ensina a viver, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Essa é a verdade mais libertadora. Deus é o nosso pastor. Ele cuida, Ele provê, Ele dirige. Nada do que temos vem apenas do nosso esforço, é graça. E nada do que nos falta está fora do controle dele, é propósito. O melhor de Deus não está em grandes salários ou bens luxuosos. Está na paz que excede todo entendimento, na simplicidade com gratidão, na certeza de que Ele nunca abandona quem confia. Quando entregamos a área financeira ao Senhor, algo poderoso acontece. Ele supre, Ele organiza, Ele ensina, Ele transforma. Com fidelidade, responsabilidade e fé, o caos se torna ordem, o desespero vira direção e o lar volta a ter paz. Vantagens de seguir o caminho de Deus. Paz financeira mesmo em tempos difíceis. União entre o casal nas decisões econômicas. Exemplo de integridade para os filhos. Gratidão que gera uma abundância verdadeira. Oração para entregar a vida financeira ao Senhor. Senhor Deus, tudo o que eu tenho veio das Tuas mãos, e tudo o que ainda não tenho está sob o Teu cuidado. Perdoa-me, Pai, se em algum momento fiz do dinheiro o meu refúgio, se busquei nele segurança, identidade ou valor. Hoje eu me rendo, te entrego minha vida financeira, minha casa, meu sustento, vem ser o meu provedor. Me ensina a ser grato ou grata no pouco e humilde no muito. Me mostra como planejar, como administrar com sabedoria. Me livra do medo, da ansiedade e da comparação. Abre as portas certas, fecha as que não vêm de Ti e, acima de tudo, que o dinheiro nunca mais divida o meu lar, mas que a Tua presença nos una e nos sustente. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.
Capítulo 5. A infidelidade e suas marcas. A infidelidade, ela quase nunca começa com um beijo, mas com um vazio, com a sensação de não ser visto, de não ser valorizado, de não ser mais amado. Antes de acontecer no corpo, ela acontece no coração. Muitas vezes surge em um casamento que perdeu o respeito, que deixou de conversar, que trocou os abraços pela rotina, e então o inimigo sussurra: você merece mais. Você precisa sentir algo novo. Você precisa de alguém que te entenda. E o que parecia apenas um pensamento se transforma em palavras escondidas, mensagens trocadas, desejos camuflados. E quando se percebe, o limite já foi cruzado. Mas o que isso se torna? Um lar rachado pela desconfiança, filhos confusos, assustados, corações mergulhados em culpa, mágoa e mentira, uma dor profunda, difícil de explicar e difícil de curar. E o mais triste, quem trai muitas vezes também se sente vazio depois, porque a traição nunca preenche, ela afasta, ela corrói, ela destrói algo sagrado, a aliança. Mas e Deus? O que Ele diz sobre isso? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. O amor verdadeiro, o que vem de Deus, é forte o bastante para recomeçar. Sim, a infidelidade fere, mas o Espírito Santo cura. Quando há arrependimento sincero, há esperança. Quando há perdão verdadeiro, há restauração. Se você foi traído ou traída, Deus pode restaurar seu coração. Se você traiu, Deus pode transformar sua mente e te ensinar a amar com fidelidade. A cura começa quando deixamos de esconder e passamos a confiar. Vantagens de seguir o caminho de Deus: corações curados da dor e da culpa, reconstrução da confiança com base na verdade, um recomeço real, firme, sincero, testemunho vivo de que o amor vence até a infidelidade, oração por cura e recomeço na fidelidade. Senhor Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com toda a minha dor, seja a dor de quem foi traído ou traída, ou de quem traiu. Eu não quero mais viver aprisionado ou aprisionada na culpa, na mentira ou na tristeza. Cura meu coração, restaura o que foi quebrado, apaga as palavras ditas na raiva, os gestos feitos na escuridão. Me ensina a ser leal, a ser verdadeiro, verdadeira, a reconstruir com amor aquilo que parecia perdido. Se for possível, Senhor, restaura esse relacionamento. Mas acima de tudo, restaura minha alma, que meus filhos aprendam com a minha transformação, que a infidelidade não tenha a última palavra, que o Teu amor vença em mim, em nós. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Capítulo 6. Quando a falta de empatia escurece o lar. Você não sabe o que eu passo o dia inteiro. Eu também tenho problemas, mas ninguém se importa. Cada um por si, já basta o que eu tenho para aguentar. Frases como essas, tão comuns no dia a dia, mostram algo sério. A empatia dentro de casa está desaparecendo. E quando a empatia vai embora, nasce a solidão. Mas não é aquela solidão de quem está sozinho, é a pior de todas, a de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir invisível. A correria, o estresse, os problemas, tudo parece justificar a frieza e, sem perceber, as palavras se tornam duras, os gestos se apagam, o cuidado desaparece e o lar vai perdendo o calor. O que isso pode se tornar? Uma casa cheia de corpos, mas vazia de corações, um ambiente onde ninguém pergunta mais como foi o dia, onde filhos não se abrem, onde o companheiro, a companheira não se sente ouvido ou ouvida, onde cada um vive no seu mundo e o amor vai ficando no passado. E o que Deus nos ensina sobre isso? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2.
A empatia é mais do que um sentimento, é uma ação. É parar o que está fazendo, olhar no olho e dizer: eu estou com você. Foi isso que Jesus fez. Ele viu a dor, tocou os rejeitados, chorou com os que sofriam, e Ele nos chama a fazer o mesmo, principalmente dentro de casa. Vantagens de seguir o caminho de Deus: um lar emocionalmente seguro, relacionamentos verdadeiros e profundos, respeito, escuta e carinho mútuo, uma casa onde todos se sentem vistos e amados. Oração por um coração mais empático. Senhor, quantas vezes eu olhei só para mim e deixei de enxergar quem estava do meu lado? Quantas vezes não ouvi quando alguém só queria ser escutado? Me perdoa pela frieza, pela indiferença, pela pressa. Me ensina a amar como o Senhor ama. Me dá olhos que veem além das palavras, ouvidos que escutam até o silêncio, mãos que acolhem, mesmo quando estou cansado ou cansada. Espírito Santo, transforma meu coração, faz de mim um canal de empatia dentro da minha casa. Que quem convive comigo se sinta respeitado, cuidado e amado. Que o meu lar volte a ser refúgio e não campo de batalha. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Capítulo 7. O amor ao próximo começa em casa. Só eu faço tudo aqui. Ninguém se importa comigo. Já desisti de esperar algo dessa família. Em muitos lares, o amor foi se apagando com o tempo. As pessoas esperam ser amadas, mas não se dispõem a amar. Esperam cuidados, mas não se doam. A comunhão se transforma em cobrança e a vida em família vira um ciclo de frustração, silêncio e afastamento. Mas o amor verdadeiro começa em atitudes simples, num café feito com carinho, num bom dia com sorriso no rosto, numa escuta atenta, num abraço sem pressa, num bilhete deixado na mesa, num gesto que diz: eu me importo com você. O que isso pode se tornar? Famílias frias, onde cada um pensa só em si, onde a ausência de cuidado gera mágoas profundas, lares silenciosos, mas com corações gritando por atenção, filhos que crescem sem aprender o que é amar, porque nunca viram isso em casa. Mas como Deus nos ensina a viver. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Jesus nos mostrou: amar não é esperar sentir, é decidir agir. Quem ama, serve. Quem ama, cuida. Quem ama, planta, mesmo que o outro ainda não tenha colhido. Talvez você tenha se cansado de tentar, mas saiba, Deus pode reacender esse amor e transformar a sua casa em um lugar de cura. Vantagens de seguir o caminho de Deus: fortalecimento dos laços familiares, um ambiente de cooperação e serviço, filhos que aprendem a amar com o exemplo, um lar que reflete o reino de Deus, com presença, perdão e propósito. Oração por mais amor e cuidado no lar. Pai Celestial, muitas vezes eu esperei ser amado ou amada, mas não me dispus a amar. Esperei por cuidado, mas não me doei. Hoje eu reconheço. A mudança começa em mim. Me ensina a amar com atitudes, a cuidar, mesmo quando não sou cuidado ou cuidada, a plantar, mesmo sem ter colhido ainda, a servir, mesmo quando estou cansado ou cansada. Espírito Santo, me transforma, faz do meu coração solo fértil para a restauração, que o meu lar seja cheio do teu amor e que eu seja instrumento da tua paz dentro da minha casa. Fala comigo, Senhor, até no silêncio me mostra como amar mais e julgar menos, que minha família veja em mim o reflexo do teu cuidado. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Capítulo 8. Uma família no Espírito. Quando Deus habita o lar, cada um segue sua fé, nem temos tempo para orar.
A igreja é só para quem está com problema. Eu me sinto sozinho na minha fé. Talvez essas frases já tenham sido ditas dentro da sua casa ou pensada no silêncio da alma. Muitos lares estão cheios de ruídos, mas vazios da presença de Deus, cheios de atividades, mas sem altar. Cada um vive sua fé de forma solta, desconectada, e muitas vezes ninguém vive de verdade. O Espírito Santo, que deveria habitar o lar, é deixado do lado de fora, sem espaço, sem convite, sem comunhão. O que isso pode se tornar? Famílias que não oram juntas e acabam se afastando, pais sem direção, filhos sem identidade espiritual, lares que até têm bons costumes, mas não têm presença, e corações frágeis, vulneráveis às tempestades, porque não estão alicerçados na rocha. Mas como Deus ensina a viver, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:16. Quando Deus é o centro da casa, tudo muda. A rotina se transforma em adoração, as conversas ganham sabedoria, as decisões vêm com direção, o Espírito Santo entra e permanece. Uma família que ora junta, permanece junta. Onde há presença, há propósito. Onde há fé, há força. Vantagens de seguir o caminho de Deus. Direção espiritual para cada decisão familiar. Laços fortalecidos em Cristo. Discernimento nas batalhas da vida. Um legado de fé que atravessa gerações. Oração para uma casa cheia do Espírito de Deus. Senhor Deus, eu não quero uma casa apenas bonita por fora. Quero um lar cheio da Tua presença, onde o Teu Espírito Santo seja bem-vindo em cada canto, em cada conversa, em cada decisão. Me perdoa, Senhor, por tantas vezes viver uma fé individualista, isolada, por não ter Te colocado no centro da minha casa, da minha família. Hoje eu te convido, habita aqui, que a nossa mesa seja lugar de comunhão, que os nossos quartos sejam cheios de paz, que o nosso lar seja um altar de oração, de louvor, de entrega. Ensina-nos a orar juntos, a ouvir a Tua voz em família, a seguir Teus caminhos com unidade, fé e amor. Transforma nossa casa num lugar onde o Senhor é honrado em tudo e que o Teu Espírito nunca seja deixado do lado de fora. Seja o centro, o alicerce, o guia. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Finalizando, você caminhou por 8 capítulos que tocam em dores reais, mas também abrem portas de esperança. Cada texto, cada oração, cada palavra foi escrita para lembrar que em Cristo tudo pode ser restaurado, pois a palavra dele dá entendimento para viver nesta terra e não apenas sobreviver. Este não é um manual de perfeição, é um convite à rendição. A cura verdadeira não está na força humana, mas na entrega sincera ao único que pode transformar tudo, Jesus. O projeto Movimente-se em Casa não é só sobre o corpo, é um movimento de cura integral, corpo, alma e espírito. E se você deseja dar um passo além, unindo fé e ação, conheça o kit Movimente-se em Casa, desenvolvido com carinho por profissionais da saúde. Esse kit foi pensado para aliviar dores musculares e articulares, prevenir quedas e lesões, fortalecer a musculatura de forma segura, melhorar a mobilidade e o equilíbrio, estimular a autonomia no dia a dia, especialmente em idosos ou pessoas com limitações físicas. E o melhor, sem sair de casa. Veja tudo o que acompanha o seu kit, este devocional completo em formato físico, uma apostila com exercícios orientados por fisioterapeuta, acesso a vídeos com aulas demonstrativas, uma faixa elástica para fortalecimento muscular, uma bola terapêutica para mãos, 3 cones para exercícios de equilíbrio, um óleo de arnica com lavanda para uso pós-exercício e suporte direto por WhatsApp com a nossa equipe. Quer saber mais? Fale agora mesmo com nosso atendimento. WhatsApp
31 983448922, repetindo 31 983448922, atendimento com carinho e atenção de segunda a sábado.